Minha esposa achou que tinha cometido o crime perfeito ao dormir com o chefe bilionário dela por 6 meses. Ela esperava que eu implorasse, gritasse ou chorasse quando pediu o divórcio num restaurante de luxo. Mas ela esqueceu um detalhe importante: eu sou um escritor de suspense. Eu não reajo, eu observo. E enquanto ela pensava que estava se libertando, eu já tinha contactado a única pessoa no mundo capaz de destruir a vida do amante dela. O jogo real estava apenas começando. Meu nome é Miguel, tenho 43 anos, e há 3 semanas, descobri que minha vida era uma mentira elaborada. Minha esposa, Sofia, estava dormindo com o chefe dela há exatos 6 meses. A maioria dos homens teria explodido de raiva no momento da descoberta. Teria gritado, quebrado pratos ou feito uma cena dramática. Mas eu não sou a maioria dos homens. Eu sou um escritor. Minha profissão exige paciência, observação e a construção cuidadosa de enredos. Então, quando vi as mensagens piscando no laptop dela, iluminando a bancada da cozinha com a prova da traição, eu não fiz nada. Eu apenas fechei o computador, respirei fundo e comecei a escrever o final da história dela. Durante 21 dias, fingi ser o marido perfeito. Enquanto ela chegava tarde, inventando reuniões que nunca existiram, eu sorria e perguntava como foi o dia. Enquanto ela escondia o celular virado para baixo na mesa, eu anotava mentalmente cada deslize. Eu estava coletando munição. O restaurante que ela escolheu para a conversa definitiva era um daqueles lugares pretensiosos, onde a iluminação custa mais que a comida e o silêncio é comprado com garrafas de vinho de 300 euros. Eu sabia exatamente o que estava por vir. Sofia estava nervosa. Seus dedos dançavam ao redor da taça de vinho, incapazes de parar. Ela não conseguia me olhar nos olhos. Eu cortei meu bife com uma calma cirúrgica e esperei. Ela finalmente soltou a bomba. Disse que precisávamos conversar. Disse que estava vendo alguém do trabalho. Ricardo. O dono da editora onde ela trabalhava. Um homem de 47 anos, casado, com uma fortuna estimada em 200 milhões. Ela esperava que eu ficasse devastado. Esperava ver o pânico nos meus olhos, a súplica para que ela ficasse. Em vez disso, eu pousei os talheres e limpei a boca com o guardanapo. Perguntei se ela estava apaixonada. A resposta dela foi um clichê doloroso sobre se sentir viva com ele e se sentir apenas uma assistente comigo. Foi então que ela pediu o divórcio. O golpe nuclear que deveria me destruir. Eu olhei para ela, realmente olhei, e disse apenas uma palavra: concordo. A reação dela foi impagável. O choque distorceu seu rosto bonito. Ela gaguejou, perguntando o que eu queria dizer com aquilo. Expliquei tranquilamente que ela já tinha tomado a decisão dela, e eu não lutaria por quem não queria estar ali. Pedi a conta. 347 euros para encerrar 17 anos de casamento. Barato, se você pensar bem. Naquela noite, enquanto ela ia para a casa da irmã fingindo ser a vítima confusa, eu entrei no meu escritório e abri a pasta segura no meu computador. Lá estava tudo. Extratos de cartão de crédito mostrando hotéis de luxo. Screenshots de conversas. Datas que não batiam. Eu estava pronto para a guerra, mas precisava saber quem era o inimigo. Na manhã seguinte, procurei meu advogado, o Dr. Matos. Ele foi direto ao ponto. Sem um acordo pré-nupcial, a divisão de bens seria complicada. Nossa casa, minhas economias, os royalties dos meus 3 livros. Tudo estava em jogo. Mas eu não estava interessado apenas em dinheiro. Eu queria entender o terreno. Perguntei sobre a esposa de Ricardo. O advogado hesitou, mas puxou a ficha. Helena. Ex-curadora de arte, mulher inteligente, elegante, que abandonou a carreira para apoiar o império do marido. O advogado mencionou rumores de que Ricardo tinha casos frequentes, mas Helena mantinha uma imagem pública controlada. Foi nesse momento que tive a ideia. O primeiro grande plot twist da minha própria vida. Olhei para o advogado e disse que queria conhecer a esposa do amante da minha mulher. Ele me alertou que era perigoso, que eu estava brincando com fogo. Eu respondi que não estava brincando. Estava apenas nivelando o campo de batalha.
Naquela noite, comecei minha pesquisa sobre Helena. Encontrei o perfil dela nas redes sociais. Discreta, culta, postava sobre exposições de arte e preservação cultural. Parecia uma mulher que, assim como eu, tinha se diminuído para caber na sombra do ego do parceiro. Vi que ela estaria na inauguração de uma galeria de arte moderna na noite seguinte. Eu não fui lá para fazer um escândalo. Fui lá vestido com minhas melhores roupas e minha melhor estratégia. A galeria estava cheia de pessoas fingindo entender quadros abstratos. E lá estava ela. Helena. Sozinha diante de uma tela caótica, com um olhar de profunda tristeza e inteligência. Aproximei-me e fiquei ao lado dela. Perguntei o que ela via na pintura. Ela não me deu uma resposta vazia. Falou sobre a tensão antes da tempestade, o momento exato antes de tudo desmoronar. Apresentei-me. Ela reconheceu meu nome. Sabia que eu era escritor. Conversamos sobre arte, sobre a vida, e percebi que ela era muito mais do que a esposa troféu de um bilionário. Ela confessou que sentia falta de ser curadora, de ter sua própria identidade. Havia uma conexão real ali, uma compreensão mútua de duas almas solitárias em um quarto lotado. Convidei-a para um café longe daquele barulho. Quando nos sentamos numa mesa discreta, decidi que a hora da verdade tinha chegado. Eu não podia construir uma aliança baseada em mentiras. Olhei nos olhos dela e disse que nosso encontro não tinha sido um acidente. Revelei que sabia quem ela era e, mais importante, quem o marido dela era. Disse a ela, com a voz firme, que minha esposa estava tendo um caso com o marido dela há 6 meses. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu esperava que ela se levantasse e fosse embora. Esperava negação. Mas Helena apenas suspirou, tomou um gole de café e me olhou com uma frieza que me deu arrepios. Ela disse que sabia. Não sobre minha esposa especificamente, mas sobre o padrão dele. Ela me contou que já tinha contratado um detetive particular há 8 meses. Ricardo não tinha apenas uma amante. Ele tinha um harém rotativo. Minha esposa era apenas a aquisição mais recente. Helena estava presa pelo medo, pela filha adolescente, pela dependência financeira que ele criou propositalmente. Estendi minha mão sobre a mesa. Disse a ela que fui até lá buscando vingança, mas encontrei uma parceira. Propus que uníssemos nossas forças. Meus documentos, as provas do detetive dela, nossa inteligência combinada. Não apenas para um divórcio, mas para garantir que eles perdessem tudo que valorizavam mais do que a nós, o dinheiro e a reputação. Helena apertou minha mão. Um sorriso perigoso surgiu em seus lábios. Ela disse apenas uma palavra: parceiros. Cheguei em casa sentindo uma adrenalina que não sentia há anos. Mas quando entrei na cozinha, encontrei meu filho de 15 anos, Diogo, sentado no escuro com o laptop aberto. A expressão dele era sombria. Ele virou a tela para mim. Eram arquivos de áudio. Dezenas deles. Meu filho olhou para mim com lágrimas de raiva nos olhos e disse que precisávamos conversar, porque ele sabia de tudo. E o que ele tinha descoberto era muito pior do que uma simples traição amorosa. A cozinha estava mergulhada na penumbra, iluminada apenas pelo brilho azulado da tela do computador do meu filho. Diogo não estava jogando ou conversando com amigos. Ele estava me esperando. A postura dele, curvada e tensa, denunciava que o peso que ele carregava era grande demais para um garoto de 15 anos. Ele não precisou dizer uma única palavra quando me aproximei, apenas virou o laptop na minha direção. Na tela, havia uma pasta intitulada Evidências. Dentro dela, dezenas de arquivos de áudio, meticulosamente datados, cobrindo um período de 14 meses. Meu estômago revirou antes mesmo de eu clicar no primeiro arquivo. Diogo me explicou, com uma voz desprovida de emoção infantil, que havia instalado um aplicativo no tablet da mãe para gravar conversas sempre que certas palavras-chave eram mencionadas. Ele desconfiava dela muito antes de mim. Ouvir a voz de Sofia naquelas gravações foi como receber um soco físico. Não era apenas a traição amorosa, era o desdém. Ela falava com Ricardo sobre como se sentia viva com ele. Mas o pior eram as conversas com as amigas.
Ela planejava me deixar assim que conseguisse um acordo financeiro melhor. Ela zombava da minha carreira e da minha ingenuidade. Mas o golpe final veio dos registros bancários que Diogo havia rastreado. Sofia vinha desviando dinheiro da nossa conta conjunta para uma conta privada há quase 3 anos. Pequenas transferências, algumas centenas aqui e ali, que somadas chegavam a 95 mil euros. A mulher que dormia ao meu lado estava sistematicamente roubando o futuro da nossa família para financiar sua estratégia de fuga. A traição financeira, contudo, empalideceu diante do que via a seguir. Diogo abriu o portal do seguro de saúde dela, que ela havia esquecido logado. O histórico médico revelava 3 procedimentos em uma clínica feminina nos últimos 6 anos. 3 interrupções de gravidez que ela realizou sem nunca me consultar ou informar. 3 filhos que nunca nasceram. A sala girou ao meu redor. Eu não sabia se aqueles filhos eram meus, de Ricardo ou de algum outro caso anterior, mas a exclusão brutal da minha paternidade da verdade transformou minha tristeza em uma fúria gelada. Ela não apenas mentiu, ela manipulou a própria biologia da nossa família. Olhei para o meu filho e vi que a inocência dele tinha sido incinerada por aquelas descobertas. Ele afirmou categoricamente que não ficaria com a mãe, e que protegeria a irmã mais nova, Inês, daquela influência tóxica. Naquela mesma noite, entrei em contato com Helena. A conversa foi estritamente estratégica, sem espaço para lamentos. Relatei a ela sobre as 47 horas de gravações e os desvios financeiros domésticos. Helena absorveu a informação e contra-atacou com suas próprias descobertas. O detetive dela havia encontrado provas de que Ricardo usava fundos da empresa para pagar hotéis, viagens e presentes para suas amantes. Não era apenas imoralidade, era crime de colarinho branco. Ele havia desviado cerca de 340 mil euros dos cofres da editora para financiar seu estilo de vida promíscuo. Helena percebeu imediatamente as implicações. Se coordenássemos nossas evidências, não estaríamos apenas lutando por divórcios justos, poderíamos destruir a carreira de Ricardo e garantir que Sofia saísse sem nada. Traçamos um plano de batalha para a mediação que aconteceria na terça-feira seguinte. Helena usaria sua influência para alertar o conselho de administração da empresa do marido sobre a auditoria iminente, enquanto eu usaria as gravações e os registros bancários para encurralar Sofia. Decidimos que não haveria misericórdia. Eles haviam jogado sujo por anos, apostando na nossa ignorância e passividade. Agora, eles enfrentariam as consequências de subestimar os parceiros que deixaram para trás. Desliguei o telefone sentindo uma estranha paz. A mulher que eu amava tinha morrido nas minhas memórias, substituída por uma adversária que precisava ser neutralizada. A sessão de mediação foi agendada em um escritório que cheirava a polimento de móveis caros e sonhos desfeitos. Sofia chegou acompanhada de sua advogada, exibindo uma confiança frágil. Ela pediu a custódia primária das crianças e uma pensão mensal absurda de 8 mil euros, além da posse da casa. Meu advogado, instruído por mim, manteve o silêncio tático até o momento certo. Quando a advogada dela terminou a lista de exigências, eu não reagi com emoção. Apenas deslizei sobre a mesa de mogno os documentos que Diogo e eu havíamos compilado. As tabelas com as transferências bancárias ilegais, os registros de presença escolar provando que eu era o cuidador primário e, o mais devastador, a transcrição das gravações onde ela admitia o plano de fuga. A cor drenou do rosto de Sofia instantaneamente. A arrogância deu lugar ao pânico puro quando meu advogado mencionou que estávamos preparados para abrir um processo criminal por roubo e fraude se ela insistisse naquelas demandas ridículas. Ela tentou argumentar que o dinheiro era para emergências, mas foi cortada pela evidência de que grande parte daqueles fundos foi gasta em luxos relacionados ao adultério. A advogada dela, pega de surpresa, pediu um recesso imediato. No corredor, recebi uma mensagem de Helena informando que o conselho da empresa de Ricardo tinha acabado de notificá-lo sobre uma reunião de emergência. As peças do dominó estavam começando a cair, uma por uma, exatamente como havíamos planejado. O retorno à sala de mediação foi marcado por um silêncio pesado e opressivo. A arrogância que Sofia exibia no início da reunião havia se dissipado completamente, substituída por uma postura defensiva e temerosa. A advogada dela,
percebendo que sua cliente estava em uma posição insustentável diante das provas de fraude financeira e negligência familiar, tentou uma última manobra para salvar as aparências. Ela propôs que esquecêssemos o dinheiro desviado em troca de uma custódia partilhada e a retirada do pedido de pensão. No entanto, eu não estava ali para negociar termos com alguém que passou anos roubando a estabilidade da nossa família. Olhei diretamente para Sofia e recusei a oferta com frieza absoluta. Deixei claro que exigia a custódia física principal, com as crianças residindo comigo durante a semana escolar, e que ela devolveria cada cêntimo dos 95.000 € que transferiu para a conta secreta. Caso contrário, eu apresentaria as gravações e os registros médicos em um tribunal público, expondo não apenas a infidelidade, mas o caráter criminoso de suas ações. Encurralada e aterrorizada com a possibilidade de um escândalo destruir o que restava de sua carreira, Sofia capitulou e assinou o acordo. Saí daquela sala sem sentir alegria, apenas a satisfação sombria de quem cumpriu um dever necessário. Enquanto eu consolidava minha vitória no divórcio, Helena avançava com precisão cirúrgica contra Ricardo. 3 dias após a minha mediação, ela me ligou com novidades. O Conselho de Administração da editora, alertado pelas evidências que fornecemos, votou unanimemente pela suspensão de Ricardo enquanto uma auditoria forense completa era realizada. Os números eram ainda mais chocantes do que imaginávamos. Ricardo havia desviado mais de 340.000 € em fundos corporativos para financiar um estilo de vida de luxo para suas amantes ao longo de 5 anos. Além disso, a auditoria revelou que a promoção recente de Sofia, que incluía opções de ações no valor de 200.000 €, violava diretamente as cláusulas de conflito de interesse da empresa. O castelo de cartas que eles construíram sobre mentiras e dinheiro roubado estava pegando fogo, e nós estávamos segurando os fósforos. O golpe final, contudo, não seria desferido em um escritório de advocacia, mas sob os holofotes. A gala literária anual da editora aconteceria naquela semana, um evento onde a elite cultural se reunia para celebrar a si mesma. Helena me convidou para acompanhá-la, transformando uma simples festa em nosso campo de batalha final. Quando chegamos ao local, um armazém industrial chique no centro da cidade, a tensão era palpável. Helena estava deslumbrante em um vestido vermelho vibrante, uma cor que Ricardo sempre a proibira de usar por considerar chamativa demais. Naquela noite, ela usava o vestido como uma declaração de independência. Entramos no salão de braços dados, atraindo imediatamente os olhares curiosos de escritores, agentes e investidores que conheciam os rumores, mas desconheciam a verdade. Não demorou muito para localizarmos nossos alvos. Sofia estava do outro lado do salão, ao lado de Ricardo, usando um vestido verde que ela sabia que realçava seus olhos. O momento em que nos viram foi digno de uma cena de cinema. O rosto de Sofia perdeu toda a cor, transformando-se em uma máscara de pavor. Ricardo, por sua vez, passou da surpresa para a fúria em questão de segundos. Ele atravessou o salão em nossa direção, com Sofia seguindo relutantemente, como se marchassem para a própria execução. Ricardo parou diante de nós, com a voz tremendo de raiva contida, e exigiu saber o que fazíamos ali. Helena, com uma calma imperial, respondeu que havia sido convidada e aproveitou para me apresentar formalmente como um escritor premiado e seu consultor pessoal. A ironia de eu ser o marido da amante dele não passou despercebida, vi o reconhecimento e o cálculo brilharem nos olhos dele. Ricardo tentou dispensar a situação, alegando que aquele não era o lugar para discussões pessoais, mas Helena o interrompeu suavemente. Ela disse a ele, num tom audível o suficiente para os associados próximos ouvirem, que aquele era exatamente o lugar perfeito. Revelou que sabia sobre o desfalque, sobre os hotéis pagos com o cartão corporativo e sobre a investigação do conselho. O rosto de Ricardo ficou pálido. Sofia tentou intervir, pedindo para falar comigo em particular, mas eu neguei. Disse a ela que não tínhamos mais segredos e que ela não tinha mais o direito de exigir minha atenção ou discrição. Inclinei-me para Ricardo, que parecia prestes a explodir, e sussurrei que a esposa dele era uma mulher extraordinária, agradecendo-o por ter sido arrogante o suficiente para perdê-la. Viramos as costas para eles e saímos da festa, deixando Ricardo e Sofia paralisados no meio do salão, conscientes de que todos os olhares ao redor agora testemunhavam o início do fim deles.
A derrocada de Ricardo e Sofia não foi um declínio lento, mas um colapso estrutural imediato e violento, desencadeado pela nossa aparição pública na gala. A humilhação que impusemos a eles naquela noite serviu como sinal verde que o Conselho de Administração esperava para agir. 3 semanas após o evento, os acionistas da editora votaram unanimemente pela destituição permanente de Ricardo do cargo de editor-chefe. A auditoria forense, agora completa, revelou a extensão total da podridão financeira que ele escondia. Os auditores confirmaram o desvio sistemático de mais de 400 mil euros em fundos corporativos ao longo de 5 anos, utilizados para custear uma vida dupla de excessos e presentes ilícitos. O que começou como uma investigação interna rapidamente se transformou em um inquérito criminal. A imagem de Ricardo sendo escoltado para fora do prédio da empresa por 2 agentes da polícia, com as mãos algemadas e o rosto escondido de vergonha, estampou os jornais de economia do dia seguinte. O homem que usava o sucesso como uma colônia cara agora carregava o cheiro indelével do fracasso e da criminalidade. Para Sofia, o destino foi igualmente implacável e poeticamente justo. Na mesma manhã em que o amante foi detido, ela foi convocada para o Departamento de Recursos Humanos. A demissão foi sumária e brutal. O conselho revisou a promoção que ela receberá meses antes e determinou que ela violava as políticas mais básicas de conflito de interesses da corporação. Como consequência, as opções de ações que ela acreditava serem o seu bilhete dourado para a riqueza, avaliadas em cerca de 200 mil euros, foram revogadas instantaneamente. Além disso, a empresa exigiu a devolução integral dos bônus que ela havia recebido indevidamente. Sofia não apenas perdeu o emprego e a reputação no mercado editorial, ela saiu daquele prédio carregando uma caixa de papelão com seus pertences pessoais e uma dívida financeira esmagadora, sem ter para onde ir e sem ninguém a quem recorrer. A mulher que trocou a estabilidade da família pela promessa de poder acabou sem nenhum dos dois. O meu processo de divórcio foi finalizado 2 semanas depois, num ambiente estéril e silencioso. Não houve mais negociações nem ameaças, apenas a rendição total de uma adversária derrotada. O tribunal concedeu-me a custódia primária de Diogo e Inês, garantindo que as crianças permanecessem no ambiente estável que eu sempre proporcionei. A nossa casa de família foi colocada à venda, com os lucros a serem divididos, mas somente após Sofia devolver cada cêntimo dos 95 mil euros que havia desviado da nossa conta conjunta, acrescidos de juros e penalidades legais. Observei-a assinar os papéis que encerravam 17 anos de casamento. Ela parecia menor, curvada sob o peso das próprias escolhas, com o olhar vazio de quem finalmente compreendeu que a liberdade que tanto buscou era, na verdade, um exílio solitário. Eu não senti alegria ao vê-la assim, mas também não senti pena. Senti apenas um imenso vazio, a ausência de dor, que confirmei ser a verdadeira definição de indiferença. Enquanto eu encerrava o meu capítulo, Helena travava sua própria batalha final. Ricardo tentou contestar o divórcio, contratando advogados caros para arrastar o processo e esconder o que restava dos seus ativos. No entanto, a montanha de evidências que reunimos, os registros de peculato, as provas de adultério serial e a ruína da sua reputação pública, tornou a defesa dele impossível. Ele foi forçado a aceitar um acordo para evitar uma exposição ainda maior que poderia agravar a sua sentença criminal. Helena saiu do casamento com 80 milhões de euros, a casa de férias e a custódia total da filha. Mas, mais valioso do que o dinheiro, ela recuperou a sua dignidade e a sua voz. Nos meses que se seguiram, a poeira começou a baixar. Diogo, embora ainda carregasse a raiva típica de um adolescente que viu a mãe destruir a família, começou a encontrar paz na nova rotina. Inês, resiliente como só as crianças conseguem ser, adaptou-se à nova realidade, protegida pela certeza de que o pai nunca a abandonaria. Eu voltei a escrever, mas não como antes. As palavras fluíam com uma nova intensidade, alimentadas pela experiência visceral de ter sobrevivido ao caos. O romance que comecei a rascunhar não era sobre vítimas, mas sobre sobreviventes que encontram força nos destroços. A vingança estava completa, não através da destruição violenta, mas através da justiça fria e calculada. Eles perderam tudo que construíram sobre mentiras, enquanto nós começávamos a construir algo real sobre a verdade. Restava apenas uma questão: o que fazer com a liberdade que conquistamos a um preço tão alto?
3 meses após a demissão humilhante de Ricardo e o colapso financeiro de Sofia, encontrei-me sentado num restaurante intimista no Chiado, observando Helena do outro lado da mesa. Ela não parecia mais a mulher contida e temerosa que conheci naquela galeria de arte fria. Seus olhos brilhavam com uma nova determinação. Ela estava prestes a inaugurar a sua própria galeria, dedicada a artistas emergentes, num espaço renovado que refletia sua verdadeira visão, e não a do ex-marido. Eu, por minha vez, tinha voltado a escrever com uma paixão que julgava perdida. O meu novo livro não era sobre crimes ou mistérios superficiais, mas sobre segundas oportunidades e a reconstrução da identidade após o caos. Naquela noite, concordamos tacitamente que não havia pressa. Éramos dois sobreviventes a aprender a caminhar novamente sem o peso das correntes que nos prendiam, construindo uma amizade sólida que servia de alicerce para algo muito mais profundo. O tempo, como sempre, encarregou-se de colocar cada peça no seu devido lugar. 1 ano após o dia em que Sofia pediu o divórcio, eu estava presente na abertura da segunda grande exposição de Helena. O espaço estava repleto de críticos, colecionadores e entusiastas, mas Helena movia-se pela multidão com a graça de quem finalmente ocupava o seu lugar de direito no mundo. Meus filhos estavam comigo. Diogo, agora com 16 anos, conversava animadamente com um artista digital sobre técnicas de computação gráfica, tendo finalmente encontrado um foco para sua inteligência aguçada. Inês, aos 9 anos, estava sentada num canto com um caderno de desenho, tentando capturar a energia do ambiente, inspirada pelas aulas de arte que Helena carinhosamente lhe oferecera meses antes. Enquanto observava a minha nova família, a minha mente vagou brevemente para aqueles que ficaram para trás. As notícias sobre Ricardo tinham chegado naquela manhã. O tribunal condenou-o a 18 meses de prisão efetiva por peculato e fraude fiscal. A arrogância dele não resistiu às provas irrefutáveis que Helena e o pai dela apresentaram. Ele perdeu a liberdade, a reputação e a fortuna. Sofia, por sua vez, teve um destino menos dramático, mas igualmente penoso. O seu testemunho contra Ricardo, numa tentativa desesperada de se salvar, destruiu qualquer hipótese de ela recuperar o prestígio no mercado editorial. Soube que ela estava a trabalhar como editora freelancer, lutando para pagar a renda de um apartamento pequeno na periferia, longe do luxo que ela acreditava merecer. A ironia era palpável. Ela queria uma vida de rainha e acabou a viver com menos do que tínhamos quando éramos felizes. Mas aqueles pensamentos dissiparam-se rapidamente quando Helena se aproximou de mim, segurando 2 taças de champanhe. Ela perguntou como eu me sentia ao ver tudo aquilo. Respondi que sentia uma paz completa. Não havia mais raiva, nem desejo de retribuição. Havia apenas a clareza de saber quem eu era e quem nós éramos juntos. Naquela noite, sob as luzes da galeria e cercado pelas pessoas que amava, percebi que a verdadeira vingança não foi ver Ricardo atrás das grades ou Sofia na ruína financeira. A verdadeira vingança foi a nossa felicidade. Foi a capacidade de pegar nos destroços que eles deixaram e construir um castelo mais forte, mais bonito e impenetrável. Quando saímos da galeria, a noite estava quente e a cidade vibrava ao nosso redor. Diogo e Inês caminhavam à nossa frente, rindo de alguma piada interna. Inês correu de volta e segurou a mão de Helena com uma naturalidade que aqueceu o meu coração. Ela pediu para que Helena fosse jantar conosco no dia seguinte, pois queria mostrar o seu novo projeto de escola. Helena olhou para mim, com um sorriso genuíno e cheio de promessas, e aceitou prontamente. Ali, na calçada, trocamos um olhar que valia mais do que 1000 contratos ou acordos judiciais. Dissemos um ao outro que nos amávamos, não com o desespero de quem precisa ser salvo, mas com a certeza de quem escolheu permanecer. Sofia tentou destruir o meu mundo para encontrar a si mesma no poder de outro homem, mas acabou por se perder completamente. Eu, que fui forçado a ver o meu mundo desmoronar, encontrei-me nos escombros. Encontrei força, propósito e um amor verdadeiro. A melhor vingança não é o mal que causamos aos outros, mas o bem que fazemos a nós mesmos apesar deles. Entrei no carro com a minha família, liguei o motor e conduzi em direção a um futuro que, pela primeira vez em muito tempo, era inteiramente nosso.